Eu vou falar sobre as Montanhas Apalaches. Talvez você ache que as conhece, mas... Não, você não as conhece. Pelo menos... não como deveria. Elas são muito mais do que um destino turístico nos Estados Unidos e Canadá. Mais do que paisagens bonitas, trilhas bem tratadas, montanhas nevadas e escondidas entre as neves. Um avistamento de casos sobrenaturais, como criaturas estranhas, casos sobrenaturais ou sequer desaparecimentos. Bom, isso já pode ser um baita do motivo para você não querer ir, né? Mas muitas pessoas ainda se arriscam a desbravar essa tal fronteira. Um lugar bem distante, muito perto para muitos também muito longe. Mas o que você me pergunta pode dar esse tal medo? Bom, isso eu vou lhe contar agora. Coloque os fones, relaxe na sua cadeira e simbora para mais um podcast. Cultura do Medo. A Trilha dos Apalaches, ou como muitos chamam, Trilha das Almas, que com mais de 3.500 quilômetros, demora-se mais de meses para atravessá-la. Desaparecimentos sem vestígios, relatos de vultos observados de longe, vozes que imitam entre entes queridos e uma sensação estranha que vai de ponta a ponta. Bom, sempre se parece que nunca está sozinho naquele lugar, que pode ser realmente um fato, pois muitos afirmam não estar. Nesse caso, veremos uma pessoa que, caso entre, você verá o que acontece. Uma história de Geraldine Largai. Geraldine, como era chamada por amigos, era uma mulher de 66 anos que decidiu realizar o seu sonho de infância, que era percorrer as trilhas dos Apalaches. Em 2013, iniciou uma jornada cheia de entusiasmo, que planejava encontrar o marido nos pontos específicos da trilha. Mas em julho daquele ano, ela simplesmente desapareceu. Durante semanas, equipes de resgate procuraram sem sucesso. Nenhuma pista, nenhum sinal. Era como se a floresta tivesse engolido. Foi apenas 2 anos depois, seus restos mortais foram encontrados. A menos de 1 quilômetro de uma trilha principal, ao lado de seu corpo havia um diário. Nele, Geralda relatava que estava perdida. Tentava todos os dias ser resgatada. Ela sobreviveu sozinha por quase um mês, enfrentando o frio, a fome e o medo. O seu último registro era de uma despedida comovente para sua família e amigos. Ela morreu ali sozinha, invisível para todos, que passaram tão perto da sua vida. Em outubro de 2015, a causa da morte foi inanição e exposição aos elementos naturais. Essa história deixou uma marca profunda nos Apalaches, não só pelo sofrimento de Geralda, mas queria que ela fosse encontrada. Agora falarei sobre um dos casos mais comentados sobre os Montes Apalaches, que é o Homem-Mariposa. A lenda do Homem-Mariposa, ou Mothman, começou a ganhar força nos últimos 60 anos, mas seus rastros podem ser encontrados séculos antes. Relatos registram sobre uma criatura com olhos flamejantes. 4 jovens estavam dirigindo à noite quando viram uma figura estranha ao lado da estrada. O que eles descreveram era algo alto, com mais de 2 metros, asas dobradas nas costas e olhos vermelhos penetrantes. A criatura teria o seguido até a cidade, onde houve outros avistamentos. Então, em dezembro do mesmo ano, a tragédia. A ponte Silver Raid colapsou, matando dezenas de pessoas. Desde então, sempre que um desastre está prestes a acontecer, em algum lugar do mundo há quem diga ter visto um ser semelhante pairando por perto. Coincidência? História coletiva? Um aviso sombrio de que a tragédia está próxima. Um presságio com os olhos vermelhos que queimam.
um ser alado que observa antes do desastre. Mothman. Ele não ataca, ele anuncia. Avistado em 1966 por dois casais, próximo à antiga fábrica de TNT em Point Salem. Seus olhos brilhavam com asas brancas. Seu corpo era humano, mas suas asas não eram deste mundo. Falando sobre outra história, ele fala sobre o Wendigo, uma coisa bem intrigante. Uma criatura que surge quando o desespero transforma o homem. E não transforma só mentalmente, mas fisicamente. Transforma ele em um monstro. Em tempos de escassez, dizem que o Wendigo recorre ao canibalismo, atrai a maldição do Wendigo, que se apodera de seu corpo e de sua alma. Dizem que a fome tem o poder de transformar um homem, mas e se ela for só um convite para algo muito, muito pior? Essa história começa no norte do Canadá, uma mina perdida no meio do nada. O frio era de cortar os ossos, florestas por todos os lados, e um grupo de trabalhadores quebrando pedra por apenas um prato de comida. Entre os mineradores estava Brian, um brasileiro. Veio tentar a vida fora, deixou esposa e filho aqui. Sonhava em juntar dinheiro e voltar, mas o destino tinha outros planos. Um dia tudo desabou, literalmente. A mina veio abaixo e 20 homens ficaram presos lá dentro. Ninguém pode ajudar eles. As pessoas não escutavam. Eles ficaram presos por muito tempo. E nisso aí que começou o desespero. Desde que tudo começou, as coisas foram pior e pior. No primeiro dia, o silêncio e o medo. No segundo dia, orações, o choro e a tristeza tomava conta de todos. No terceiro dia, gritos e gritos. A comida acabou e a água também. E aí começou tudo, o verdadeiro terror. Nessa mina, os homens começaram a ter um alvoroço. Um dos homens enlouqueceu. Começou a se mutilar, morder a própria carne. Depois foi a vez do outro. Um arrancava um pedaço do companheiro, mordia como se fosse um animal. Comia tudo, como se não fosse uma pessoa. Brian assistia tudo. O cheiro de sangue misturado com mofo. As vozes, elas não paravam. Foi então que ele apareceu. Um vulto nas sombras, em meio a todo mundo. Alto, esquelético, olhos como buracos sem fundo, garras enormes e um sussurro. Você também tem fome, Brian? Dizia o Wendigo. A criatura não andava, ela deslizava como se a própria escuridão a levasse. Um a um, os homens foram desaparecendo, consumidos. Brian resistiu, lutou com tudo. Bateu, gritou, chorou e no fim, dias depois, a equipe de resgate só encontrou a entrada da mina, selada, com nenhum corpo, nenhum sinal, nenhuma marca. Tudo absolutamente limpo. Dizem que o mendigo aparece quando a fome é grande. Grande demais para poder aguentar. Mas ele não vem só para matar. Ele vem para transformar. Mesmo que você não veja, ele ainda vai te ver. Temos outros relatos. Muitos dizem que ele carrega um simbolismo profundo, refletindo temas como a ganância, a corrupção e a desumanização. Na mitologia indígena norte-americana, especialmente entre os povos algonquinos, o Wendigo representa o perigo da fome extrema e da ruptura dos códigos morais e sociais. Aqueles que recorrem ao canibalismo, seja por desespero ou por desejo insaciável, são punidos ao se transformarem
na próxima personificação do mal. Um ser monstruoso, eternamente faminto e condenado a vagar em busca da carne humana. É uma história fascinante, tanto do ponto de vista folclórico quanto do filosófico. A mitologia do Wendigo continua a ser estruturada e reinterpretada em livros, filmes e jogos, mantendo seu impacto assustador até hoje nos Montes Apalaches. Bom, agora falaremos sobre um dos últimos casos, o Triângulo de Bennington, um caso sobrenatural que envolveu diversos desaparecimentos. O Triângulo de Bennington é uma região montanhosa em Vermont, onde uma série de desaparecimentos mistérios ocorreram entre as décadas de 1940 e 1950. Paula Welner, uma jovem estudante universitária, foi um dos casos mais notórios. Ela foi vista pela última vez em 1º de dezembro de 1946, caminhando sozinha pela Long Trail. Apesar de uma busca massiva e intensiva, nada foi encontrado, nem sequer um vestígio foi achado. Por conta desses fatores, pouco se sabe do que pode ter acontecido com essas pessoas no Triângulo de Bennington. As únicas semelhanças conhecidas entre os casos são a proximidade dos desaparecimentos, com a relação entre a hora, o dia, e a maioria foi vista pela última vez entre as 15 horas e as 16 horas. Nesse local acontecem várias coisas paranormais e muito mencionadas aos Montes Apalaches. Agora eu lhe digo o que realmente acontece nesse lugar. Nunca poderemos realmente saber o que acontece, pois nunca saberemos sobre algo que realmente está acontecendo, não é mesmo? Então fica a critério de todos redescobrir sobre o que realmente acontece lá, ou pelo menos tentar descobrir. Então agora eu encerro o podcast. Obrigado por ouvir e até a próxima no nosso podcast Cultura do Medo.